Salve, salve universo narrado! Como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez aqui na cadeira de praia para começar um quadro inédito aí na telinha da família brasileira, que é esse ensaio de podcast que a gente está fazendo. O retorno que vocês deram do primeiro, vou deixar linkado aí, foi muito bom, eu curti pra caramba. Inclusive, deixo aqui como pedido para vocês. Se isso realmente vir a ser um podcast, qual que é o nome massa para esse podcast? Deixa aí, gostaria de ouvir vocês. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito importante aqui sobre o seguinte: para que serve a matemática? Tá ligado quando você está na escola e você pergunta pro seu professor assim: professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Para que isso serve? Onde que isso entra? E essa indagação que eu acho um tanto quanto séria, né, e legítima de para que serve a matemática? Será que ela serve isso alguma coisa? Na verdade, eu vou discorrer sobre uma tese aqui de que eu acho que a matemática, pelo menos que você estuda no ensino médio, ela talvez não sirva para nada. Pois é, senta aí, capa seu cafezinho, fica à vontade e vamos trocar uma ideia. Seguinte, minha gente, qual que é a dessa conversa aqui, velho? Eu acho que essa é uma conversa que me interessa bastante, velho. Porque essa questão do pra que isso serve, pra que eu vou usar isso na minha vida, ela é uma questão que me incomoda há pelo menos uns 7 anos, cara. De verdade, então eu levo a sério esse tipo de pergunta. Por que isso? Bom, vamos lá, hoje eu tô com 7 ou 8 anos, na verdade, né? Hoje eu tô com 25 e eu me lembro que isso começou a me incomodar muito lá com meus 17 anos, quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, concluindo o ensino médio. Cara, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes enquanto aluno, já vi alguns alunos fazendo, já recebi essa pergunta enquanto professor, e eu sempre me incomodei com ela porque eu sei que ela me incomodava quando eu era aluno. Tipo assim, cara, para que isso serve? Para que a gente está estudando isso? Muitas vezes parece que a escola é um lugar onde você vai ser obrigado a estudar um tanto de coisa que você nem quer exatamente, às vezes, e você não sabe nem para que serve, que serventia tem aquilo. O estudo, às vezes, fica muito desconectado, velho, de alguma realidade prática ou de qualquer relevância que isso possa ter na sua vida. Então, eu acho esse tipo de pergunta muito interessante, cara. É de alguém que realmente está assim, tá desconectado com o que está sendo transmitido na aula, velho. Tipo assim, cara, para que serve isso, assim? O cara que pergunta isso, ele tá muito distante, desconectado do que de fato tá rolando na aula. Então, dar uma resposta satisfatória a essa pergunta, eu acho de extrema importância. E é uma tarefa difícil pro professor, velho, dar uma resposta satisfatória a essa pergunta, mas eu acho que ela é bastante importante sim, velho, porque essa pergunta, ela surge de um cara que tá ou meio desinteressado ou realmente muito distante do que tá sendo transmitido ali. Então, eu acho importante responder ela. Essa pergunta me incomodava quando eu era aluno e segue me incomodando enquanto professor. Bom, beleza. Primeiro, antes de tudo, no fundo, para quem é das antigas aqui, o primeiro vídeo desse canal, quando eu tava com meus 18 anos, o título era exatamente esse, velho. Pra que eu vou usar isso na minha vida? Então sim, cara, essa pergunta ela já me assombra há algum tempo. E bom, vamos lá. Há algumas respostas possíveis a essa pergunta, depois eu vou discorrer e chegar no amadurecimento dessa reflexão que os últimos anos me trouxeram. Cara, a primeira resposta possível a essa pergunta, ela não é muito inteligente e ela acontece muito. Eu já ouvi ela algumas vezes. Graças a Deus eu nunca dei essa resposta. Eu sempre achei ela uma resposta meio idiota, apesar de que é uma resposta fácil. Mas normalmente as coisas fáceis são meio idiotas, né? A resposta é a seguinte: o aluno levanta a mão, professor, pra que serve isso aí? Pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Esse meme eu adoro, velho. Mais um dia da minha vida se passou e eu nunca usei a fórmula de Bhaskara pra nada. Eu acho esse meme massa, velho. Bom, daqui a pouco a gente vai chegar na fórmula de Bhaskara, mas é isso, assim. Pra que eu vou usar isso? Pra que serve a fórmula de Bhaskara? Pra que serve um seno? Pra que serve qualquer parada? Nem precisa ser só de matemática, né? A resposta mais fácil, e que eu já ouvi algumas vezes, é assim, velho, porque vai cair na sua prova. Muita gente se satisfaz, tipo assim, tá, eu tenho que estudar porque vai ter uma prova sobre isso e eu tenho que tirar uma boa nota naquela prova porque eu dependo disso para ser aprovado e tal. Só que eu acho que essa é uma resposta muito rasa, cara, porque assim, no fundo, será que a escola serve só pra gente tirar boas notas, velho? É só você estuda porque cai na prova, eu tenho que tirar uma boa nota e essa nota serve para eu ser aprovado. Não, cara, isso me parece muito raso, assim. Eu penso que a escola ela deve ter um papel mais profundo que isso, de nos formar, de nos ensinar coisas relevantes. Não é possível que fica tudo fechado dentro daquele meio. O que você aprende só serve para você fazer a prova, e a prova serve para você tirar uma boa nota, para você seguir numa próxima etapa, tipo um jogo fechado ali dentro da estrutura da escola. Não, não é possível que é só isso, cara, porque essa resposta, ela até desencadeia uma outra pergunta. Ela me parece ser uma resposta do tipo assim:
por trás dela, quando eu escutava, era tipo assim, não serve pra nada, exceto pra você fazer uma prova. Se a serventia é só pra fazer a prova, talvez não sirva pra mais nada além disso. E aí, essa resposta, ela desencadeia uma outra pergunta que é assim, cara, então por que cai na prova? Se talvez isso não serve pra nada, porque se a melhor resposta que você tem pra me dar é que isso cai na prova, deve ser a melhor serventia que isso tem. Então talvez isso nem deveria cair na prova se não tem nenhuma serventia além disso. É ou não é? Então muda essa prova, velho. Vamos dar outras coisas. É ou não é? Então assim, eu acho que essa não é uma resposta muito boa não, porque dá a entender que a única serventia disso é porque vai cair na prova, e se é isso, então vamos mudar a prova. Isso não deveria mais cair na prova, porque isso não presta pra nada, saca? Eu queria falar uma coisa. Oi, gente, eu não tinha dito olá, né, até esse momento. Mas isso que você falou, Felipe, eu fiquei pensando assim, que isso rola muito, né? Eu acho que é o que mais rola, a galera buscar um bom desempenho, assim, né? Simplesmente porque tem uma avaliação ali. Mas eu acho que é importante, assim, pensar que a gente está num país que a maior parte das pessoas, a grande maioria, né, não tem uma formação, assim, estrita, né, assim, muitas pessoas analfabetas, né, assim, poucas pessoas com uma formação superior, assim, então acho que isso faz com que, de alguma maneira, o estudo, ele tenha um significado de, de assim, de um sucesso de alguma maneira, né? Assim, sei lá, de algo que vai se desencadear dali pra frente, que vai transformar a realidade de alguma maneira, assim, né? E eu acho que com isso, a nota, né, assim, o bom desempenho, embora ele não signifique isso, assim, hoje a gente consegue olhar para trás, né, a galera que tá aqui, talvez também você também, tipo assim, consegue ver que uma boa nota não significa isso. Eu acho que naquele momento, para muitas pessoas, pode significar, entendeu? Então, às vezes, eu acho que tem aquela pessoa que realmente, sei lá, só quer a nota mesmo, porque, sei lá por quê, né? Mas eu acho que possa ter, assim, como significado uma busca genuína ali por uma transformação, de alguma maneira, né? Sim, pode ser, né? Mas assim, no fundo, pra mim era assim também, né? Quando eu tava na escola e eu tirava uma boa nota, eu tinha a sensação de sucesso. Pô, fiz o que eu precisava, cheguei lá e tal, me dei bem, né? Mas depois que eu terminei a escola, eu vi que não, cara, que aquela nota boa não significava que de fato eu tinha aprendido aquilo, e se aquilo não se transformava num conhecimento genuíno, a nota era um fim em si mesmo, assim, era só um número que depois eu jogava fora o boletim e não servia pra nada. E acho que é legal falar que, assim, você percebeu isso, né, enquanto você estava ali no ensino médio, enquanto você ainda estava estudando, assim. Mas muita gente não percebeu, assim, e que de alguma maneira, tô pensando nisso aqui agora, né, esse conteúdo, né, os vídeos que você produz, o conteúdo que você fala, ele serve um pouco como aquele livro que a gente lê e faz, sabe, tipo assim, um livro que te proporciona novas realidades com a qual você não teria contato, assim, se você ficasse sempre no mesmo lugar, assim, né? Bom, pois é, não, eu acho que realmente muita gente não se deu conta disso, e talvez tampouco os professores se deram conta disso, porque pra mim, cara, um professor que a melhor resposta que ele pode dar diante de uma pergunta que eu julgo super relevante, que é, pra que serve isso? Se a melhor resposta que o cara pode dar é porque vai cair na sua prova, de duas uma, talvez ele acredite que a prova é o fim último da educação, tirar uma boa nota ali na prova é realmente o objetivo principal da educação. Pode ser que talvez então nem ele tenha se dado conta que aquilo meio que muitas vezes é só um teatro ali, do aluno decorar um tanto de coisa, fazer uma prova, tirar uma nota boa. Poucas vezes isso se converte em realmente conhecimento, né? Pode ser que nem ele tenha percebido isso, né? Ou pode ser que realmente ele não parou para refletir o suficiente também em cima das razões daquilo serem ensinadas ali. Porque também o professor, ele não tem tanto espaço para refletir por que eu tenho que ensinar isso e tal. Ele entra numa escola, véio, e tem todo um cronograma de aulas que ele tem que dar, etc e tal. Talvez ele não tenha nem tempo nem espaço de se perguntar por que eu tenho que ensinar isso. Cara, é óbvio, alguém mandou ensinar, tem um cronograma, tem um tanto de coisa, etc. Então, enfim, talvez nem ele mesmo parou para fazer essa reflexão, porque ele não tem essa liberdade. Mas, enfim, o fato é o seguinte, essa eu acho que é uma resposta que ela não presta muito, eu acho que ela não é uma resposta satisfatória, uma pergunta dessa altura, né? Ela não responde à altura, e ela desencadeia essas outras perguntas, que é, velho, se é só pra prova, muda o que cai na prova, porque não é possível que isso serve só para isso. Beleza, então descartamos essa resposta aí, então. É uma resposta que talvez você já tenha escutado, eu já escutei algumas vezes, mas ela já me incomodou o suficiente no ensino médio para que quando eu me tornei professor, né, eu jamais dei essa resposta aí. Mas
Quando eu escutava essa pergunta na sala de aula, eu pensava, para que serve isso? Ela me incomodava, cara. Eu levava a sério essa pergunta. Eu poderia só reproduzir essa resposta, era uma resposta fácil, era uma resposta que acho que a maioria das pessoas ia aceitar, porque todo mundo, pô, é mesmo, vai cair na prova, então tem que estudar e tal. As pessoas ficam meio que quase que com medo, né, de quando, nossa, então vai cair na prova, beleza, então tem que estudar. Mas enfim, eu sempre me incomodei com isso aí, cara. E eu nunca tinha conseguido dar uma resposta satisfatória a essa pergunta até pouco tempo atrás, cara. Não sei se eu cheguei se eu concluí essa reflexão desses últimos 7 ou 8 anos, mas eu cheguei num ponto meio satisfatório, por isso que eu resolvi gravar esse bate-papo aqui. Bom, beleza, então tá. Então, porque vai cair na prova, não é resposta suficiente, pulamos essa aí. Uma outra resposta que pode aparecer, e essa ela convence um pouco, e eu usava ela em muitos casos, que é uma resposta do tipo assim, cara, em algum momento da sua vida, você pode precisar disso. Tipo assim, o cara tá estudando lá alguma coisa de física, por exemplo, ou de matemática, sei lá. Como a pessoa que tá ali, com seus 16, 17 anos, sei lá, no ensino médio, estudando aquilo, como ela não sabe o que vai decorrer da vida dela daí pra frente, pode ser que aquele conhecimento tenha muita utilidade, cara. Tem conhecimentos, às vezes, que num certo momento da sua vida você julga inúteis, mas daí 5, 10 anos, cara, você fala, nossa, velho, entender e dominar aquilo ali foi muito útil pra mim. É tipo, por exemplo, quando eu era moleque, velho, e minha mãe me obrigava a estudar inglês. Minha mãe me colocou num cursinho de inglês quando eu era moleque, e, pô, eu moleque achava um saco, velho. Detestava ir pra um cursinho de inglês, nossa, que saco, já tem aula na escola, agora tem que fazer um cursinho a mais de inglês e tal. Aquilo pra mim, naquela época, era um saco. Mas hoje, velho, eu sou eternamente grato à minha mãe e meu pai, que não só insistiram, né, como me enfiaram no cursinho de inglês, ainda que forçadamente, porque isso pra mim foi muito importante. Hoje, entender o inglês, pra mim, é super importante. Então, essa é uma resposta que eu costumava usar mais. Algo do tipo, cara, isso aqui pode ter uma importância muito grande pra sua vida. Talvez seja difícil eu te falar agora, e talvez seja até difícil você convencer a si mesmo agora, porque você não sabe como é que vai ser a sua vida daqui 3, 5, 10, 15 anos. Tem muitos conhecimentos que a gente tá vendo aqui, alguns deles podem vir a ser inúteis mesmo, mas outros podem ter uma utilidade muito grande, que é muito difícil que você ou eu, que a gente consiga perceber isso nesse momento. Eu dava essa resposta, e eu acreditava genuinamente nela. Eu não consigo falar muito de coisas que eu não acredito, mas enfim, então eu falava isso porque eu realmente acreditava. E acho que eu conseguia convencer bem a galera. Talvez você tá convencido disso, você fala, pô, é mesmo, que profundo, que bonito, que subjetivo também, né? Um pouco subjetivo, e de fato é. Mas bom, beleza, eu usava muito essa resposta aí. Só que aí, cara, ainda assim, ela não era um negócio muito satisfatório. Ainda me incomodava essa pergunta. Será que é uma resposta enfim, que serve, que satisfaz o suficiente e tal? Pô, falar com a pessoa que talvez em algum momento da vida ela vá usar aquilo e tal. Aí, cara, eu comecei a refletir, isso aconteceu quando há um tempo atrás eu tava conversando com um amigo meu, um conhecido meu, que é engenheiro, já até mais velho, deve ter uns 60 anos. E eu tava com essa camisa, cheia de fórmulas, né? Que inclusive é a camisa aqui do canal, a galera do curso de física sabe. Eu costumo dar de brinde pra alguns alunos meus. Mas o fato é o seguinte, eu tava com essa camisa e a gente acabou que surgiu o assunto lá de matemática, de fórmulas e tal. E esse cara é engenheiro civil, atuou no ramo da engenharia há muitos anos e tal, construiu muitos prédios e ele fala, cara, a única matemática que eu usei da minha vida, depois que eu me formei, ele falou, não lembro de nada disso, foi o teorema de Pitágoras, velho. E olha lá, um triângulo 3, 4, 5, isso e aquilo e tal. E, cara, aquilo me despertou. Eu falei, velho, maldição, velho. O cara é engenheiro e ele nunca usou a matemática. Eu já sabia que os engenheiros não usavam cálculo, não usavam muita matemática. Eu quase me formei em engenharia, trabalhei um tempo com engenharia. E eu já sabia que os engenheiros não usavam, de fato, daquela matemática no seu ofício. Na maior parte das vezes, pelo menos. E eu comecei a refletir e falei, caramba, velho. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, na matemática do ensino médio. Cara, por que todo mundo estuda logaritmo? Seno, cosseno, geometria analítica, análise combinatória, trigonometria, matrizes, sendo que provavelmente, velho, aquilo vai ter uma aplicação mínima, se não nula, na vida das pessoas. Aí eu comecei a pensar e falei, cara, vamos ser sinceros, conversei com alguns engenheiros, amigos meus, meu pai que é engenheiro, bicho, esses caras, talvez, faz o seguinte teste, pergunta pro seu avô, pergunta pro seu pai, pro seu irmão, pro seu tio, que é, sei lá, engenheiro, por exemplo. Pergunta se algum dia na vida dele ele precisou usar logaritmo. Cara, eu não fiz essa pesquisa ainda, mas eu me arrisco a dizer que a probabilidade dele falar que não, que ele nunca usou aquilo, é de mais de 99%, cara. Então, peraí, se a gente tá falando de um cara que é engenheiro, que seguiu então essa área de exatas, ele que talvez teria a maior probabilidade de fazer uso dessa matemática, se nem esse cara faz, velho, então peraí, pra que serve a matemática que a gente estuda no ensino médio? Aí voltamos pro meme lá. Mais um dia da minha vida se passou e eu nunca usei a fórmula de Bhaskara pra nada. Cara, na boa, eu acho que vão passar mais infinitos dias da sua vida e você talvez não deve usar a fórmula de Bhaskara
pra nada. Eu até usei, cara, eu usei essas coisas, logaritmo, mas eu sou um físico, eu tô fazendo um mestrado em física, então eu sou um ponto fora da curva nesse sentido, porque eu uso muita matemática, mas pros outros ofícios, cara, se nem os engenheiros estão usando, quem dirá você que quer fazer um curso de história, direito, medicina, etc. Cara, indo mais a fundo, essa coisa voltou a me incomodar. Eu tava satisfeito com essa resposta que eu dava pros meus alunos, mas aí quando eu tive essa conversa com esse cara, esse trem voltou a me incomodar. Eu falei, caramba, velho, será que esse negócio não serve pra nada? Pra que serve a escola? Pra que serve essa matemática e tal? E eu tava numa sala de aula, dando aula de física, e um aluno me perguntou assim, tava dando aula de lançamento oblíquo, que é tipo assim, um goleiro chutou uma bola pro alto, a trajetória é um arco de parábola e tal. Isso é um lançamento oblíquo, né? A trajetória que o corpo segue, sobre a ação da gravidade. Cara, aí o aluno perguntou, professor, por que eu vou usar isso aí? Qual que é a aplicabilidade disso? E aí, enfim, sempre quando essa pergunta aparece... Tocou na sua ferida. O cara tocou na minha ferida, velho. Falei, caramba, maldição, velho. E aí, enfim, aí eu falei assim... fiquei pensando. Falei, daqui a pouco eu te falo. Eu não lembro o que eu falei pra ele. Eu não falei isso. Acho que na hora eu não concluí isso, mas aquela pergunta ficou me incomodando durante aquele dia ou aquela semana. E no final eu pensei assim, velho. Falei, cara, isso aqui não serve pra nada, velho. Você nunca vai usar isso na sua vida. Falei pra mim mesmo, já não tava mais com o aluno, não. Sabe como que eu percebi que esse menino nunca ia usar isso na vida dele? Pegando a apostila do colégio, vendo os exercícios lá de lançamento oblíquo, e os exercícios das apostilas, dos livros didáticos, né? São coisas do tipo assim, uma coisa bem caricata. O João foi lá na feira, aí ele comprou um abacaxi. Aí ele jogou o abacaxi pra mãe dele, o abacaxi descreveu uma parábola, que é um lançamento oblíquo. Aí calcule a altura máxima do abacaxi. Cara, quando eu tava lendo aquilo ali, eu me dei conta, cara, o próprio material didático deixa claro que você não vai usar isso nunca pra sua vida. No seu dia a dia, você não vai aplicar, porque olha o exemplo, velho. Você pode até no abacaxi jogar pra sua mãe, mas quem que calcula, velho? Qual que é o alcance máximo do abacaxi na... Não, você não vai fazer essa conta. Ninguém vai fazer essa conta. Tá, sacou? Mas você precisa... Calma. Agora você deixou todos nós muito provocados. Por quê? Uma coisa é que a gente pode concordar que ninguém vai jogar um abacaxi por aí, que isso não é seguro, que isso não vai acontecer. Não, as pessoas podem jogar um abacaxi, elas só não vão calcular a altura. Não, tudo bem, mas assim, o que você está questionando, então, é que aquilo ali vai ser tão natural, assim, vai ser tão do cotidiano, que o que menos importa é a altura ali. É a altura máxima que aquilo atingiu. O argumento, na verdade, é o seguinte. O próprio exemplo do livro didático, quando ele tenta dar um exemplo contextualizado, você vê que o próprio contexto ele é tão forçado, tipo, cara, ninguém vai fazer essa conta no dia que jogar um abacaxi, mesmo que jogue, ninguém vai fazer esse cálculo. Então, quando o livro didático, os manuais, as apostilas tentam contextualizar, você vê que o contexto é tão forçado, fala, ninguém vai fazer essa conta aqui. Então, peraí, então realmente não serve pra nada, velho, porque quando o cara tenta criar um contexto, o contexto ele é tão absurdo que o próprio exemplo do livro deixa pra mim, né, deixou claro que, tipo assim, cara, realmente... Não, quer dizer, eu vou avançar um pouquinho mais, mas ali que eu tive a sacada, que eu falei, velho, isso não serve pra nada, porque o exemplo que tenta contextualizar pra ficar mais próximo do aluno, deixa claro que isso não é nada próximo da realidade. Ninguém fez essa conta no dia que foi na feira fazer sacolão, sacou? Ainda que a pessoa jogue um abacaxi, você pode jogar as coisas pro alto, não tem problema nenhum, mas o argumento é que ninguém fez essa conta, sacou? Entendi, mas eu tenho um contraponto, assim, que que você mencionou, deu ênfase muito nessa parte do cálculo, né, da conta ali, que é o que a questão pede, qual a altura máxima e tal. Mas eu acho que essas situações do cotidiano, elas podem ser instrumentos de uma certa curiosidade de como funcionam os corpos. Exemplo, eu lembro quando eu, tipo assim, sei lá, é o exemplo do livro também. Você tá no ônibus, aí o cara freia, aí você vai lá Esse e tal. é um bom exemplo. Beleza. Tipo assim, isso poderia ser curiosidade na cabeça de alguém, entendeu? Não, peraí, por que quando o ônibus freia, eu vou, nem sei mais, se eu vou pra... Mas esse é um ótimo exemplo, porque esse é um contexto que realmente ele é do cotidiano da pessoa. A pessoa tá no ônibus, isso vai acontecer. Por que aconteceu isso? Então, mas isso também, eu entendi o que você tá dizendo, mas, por exemplo, se eu tô com meu amigo lá do outro lado da rua e eu quero mandar uma bola pra ele, pode ser que eu pense, não, velho, qual que é a altura máxima que eu consigo jogar essa bola aqui? Tipo assim, não tô falando que eu vou calcular. Não vou calcular. Não tem como eu calcular. Mas pode ser que eu pense não tem como você... Não, velho, qual que é? Entendeu? Tipo assim, que gere em mim uma curiosidade. Essa eu discordo, não sei. Você mesmo já viveu. O que vocês acham aí? Comentem aí. Vocês acham que é factível? Você teria interesse em calcular a altura máxima? Ou você tá comigo e acha que não, cara? Você pode até jogar uma coisa pra alguém, mas assim, você não tá interessado em fazer a conta. Eu realmente não sei. Mas deixa não é nos comentários aí. Você sacou, né? Não é em calcular.
É tipo assim, não tem um funcionamento dos corpos rolando aqui. Não, mas eu aí, joguei então, pra mas isso cima é outra e o trem coisa. caiu de imediato. Sim, sim, Ele mas se isso aí é outra deslocou. coisa. Isso aí tem a ver com leis de Newton. Tem a ver até com o que você falou antes do exemplo do ônibus. Outra coisa é quando eu estou ensinando lançamento oblíquo. Eu sei que quando eu estou ensinando lançamento oblíquo, eu estou ensinando os meninos a calcular a altura. É só isso. Os problemas, eles são muito repetitivos. Tem a ver, calcule o alcance máximo, calcule a altura máxima. Essas são as coisas que eu acredito que ninguém vai usar no seu cotidiano. Mas enfim, significa que isso não presta pra nada? Não, nós vamos avançar um pouquinho na reflexão ainda. Mas esse é o tipo de coisa, tipo, velho, pô, calcular um logaritmo. Cara, você nunca, raríssimas exceções, vai precisar de fato calcular um logaritmo na vida real, velho. No seu dia a dia. Ainda que você seja até um engenheiro, me arrisca a dizer, ainda que você seja um cara, eu sei porque eu perguntei pra engenheiros que trabalham há 30 anos, eles falaram, nunca calculei um logaritmo, não, velho. Um chegado meu, engenheiro, já atua no ramo de engenharia, sei lá, quase uns 10 anos, ele falou, velho, me formei na engenharia, tô aqui, eu não sei o que é um seno, velho. Fiz aqui tanto de prova, aqui tanto de cálculo, seno, não sei o que é um seno. Tampouco uso isso aqui no meu dia a dia, no meu ofício. Sacou? Então, peraí. Eu tô realmente, cara, quando eu fui sacando essas coisas, eu fui me dando conta de que, cara, peraí, boa parte do que eu ensino aqui de física, e eu acho que até mais de matemática, isso não vai ter uma aplicação direta no cotidiano da pessoa, não. Cara, dificilmente, vamos ser bem sinceros, você que é professor, talvez está ouvindo, seja honesto consigo mesmo. Dificilmente você aí, aluno, vai usar um logaritmo na sua vida, vai precisar calcular um seno de 30 aqui, vai usar matrizes em algum contexto da sua realidade. Ainda que você siga a carreira de exatas, velho. Alguma carreira ali, faça um curso superior, uma faculdade que tem a ver com isso, dificilmente você vai no seu ofício, velho, precisar calcular uma matriz, calcular um logaritmo, usar a fórmula de Bhaskara, calcular quanto que é um seno. Cara, eu tô defendendo a tese aqui de que boa parte da matemática que você estuda no seu ensino médio, ela muito provavelmente não vai ter nenhuma aplicabilidade direta no seu cotidiano, cara. Pô, você tá falando então que não... Então, assim, vamos lá. Para que serve o que eu estou estudando? Para fazer prova? Não. Isso é muito raso, a gente já passou por isso. Ah, talvez isso aí tenha alguma aplicabilidade na sua vida, você não sabe. Essa era a resposta que sempre me satisfez. Mas quando eu aprofundei mais na discussão, eu me dei conta de que muito provavelmente, cara, a maior parte da matemática que você estuda no seu ensino médio, ainda que você se torne um engenheiro, etc., alguém que vai seguir essa carreira que tem mais matemática, provavelmente você não vai usar isso, cara. No seu dia a dia, no seu cotidiano, não vai. E muitas vezes, o exemplo que eu quis dar aqui do livro didático é que muitas vezes os próprios exemplos dos livros, eles são tão caricatos quando eles tentam contextualizar, que essa própria caricatura do exemplo meio que evidencia o fato de que você não vai usar aquilo no seu cotidiano. Você fala, pô, esse é o exemplo, velho? Quem que vai lá no supermercado e calcula a raiz quadrada do número de papel higiênico que ele calculou? Tá entendendo? Os exemplos são tão estranhos, se você for olhar direitinho, você fala, velho, será que isso serve pra alguma coisa mesmo? Porque quando o cara tenta contextualizar pra ficar mais próximo da minha realidade, o contexto é tão absurdo que mostra que, velho, ninguém que vai lá no supermercado calcula a raiz quadrada do número de papel higiênico que ele comprou, ou joga um abacaxi e calcula a altura. Você tá entendendo? Isso me fez desconfiar que, de fato, velho, será que esse negócio serve pra alguma coisa? Será que alguém realmente vai usar isso aqui no cotidiano? Bom, enfim, estamos avançando a conversa aqui, né? Cheguei num ponto bem central aqui, que é o de que talvez a maior parte da matemática que você estuda no seu ensino médio, você nunca vai usar no seu dia a dia, você nunca vai usar na sua vida corriqueira, ainda que você seja um engenheiro, cara, ainda que você siga uma carreira de exatas. Aí você me fala, beleza, então é isso, então a matemática não serve pra nada. Tudo que a gente estuda no ensino médio tem que mudar. Não é por aí que a conversa vai, não. Mas eu acredito que sim. A maior parte da matemática que você estuda no seu ensino médio, você não deve usá-la no seu cotidiano. Mas isso aqui não é argumento para a gente abolir o ensino da matemática e tampouco justificativa para que a gente, de fato, deixe de estudá-la, né? Não é porque ela não serve para nada que ela não é importante. Como diria Manuel de Barros, né? As coisas que não levam a nada têm grande importância. Então, eu não tô indo pro caminho que você tá achando, que é, pô, então vamos abolir a matemática, que ela não serve pra nada. Não, ela até tem uma serventia. Mas é importante ficar claro que, muito provavelmente, é importante, eu gosto de ser honesto e transparente nas coisas. Por isso que essas perguntas me incomodavam, eu sabia que elas eram genuínas e legítimas, representavam um incômodo do aluno ali. Eu queria ser honesto com ele. E, cara, sendo honesto contigo, dado toda a minha experiência, eu acho bem provável que a maior parte da matemática que você estuda no ensino médio você nunca use ela na sua vida e no seu cotidiano. Tá. Então, Felipe, me responda uma questão, que pelo que eu entendi do que você está dizendo,
Você está dizendo de uma matemática mais formal ali, da coisa do cálculo, dos nomes, né? Lançamento, não, isso é física, né? Enfim, raiz quadrada na hora de calcular o tamanho do rolo do papel higiênico que você falou. Enfim, então essa coisa mais formalizada da matemática. Uma matemática que de alguma forma foi sistematizada ali, eu dei o nome de que isso aqui é uma raiz quadrada, isso aqui é um diagonal, sei lá. Mas eu estou entendendo que você está dizendo que, em paralelo a isso, tem sim, vê se eu entendi essa pergunta, tem sim um uso da matemática no dia a dia. Ela está presente quando você, sei lá, quando você precisa cortar uma cartolina para fazer um cartão. Você tem que fazer 3 cartões com aquela cartolina, você quer todos do mesmo tamanho, mais ou menos. Você vai lá e corta e tal, aí você quer fazer um envelope, aí você dobra lá na diagonal. Enfim, tem um uso que está ali acontecendo, rolando, mas que não é um uso formalizado. Eu sei ali intuitivamente cortar e fazer que um quadrado se torne 2 triângulos, mas não necessariamente eu percebi isso de forma consciente. Olha, um quadrado se tornou 2 triângulos. A diagonal do quadrado é a hipotenusa do triângulo. Tipo, eu não faço isso, mas eu tô usando aquilo ali, entendeu? De alguma forma. É isso? Isso faz sentido pra você? Não é bem isso, não. Na verdade, é o seguinte, vamos lá. A matemática, na verdade, ela tá em todo lugar, cara. Eu não tô falando que ela não tá presente no seu cotidiano. Tô só dizendo que, muito provavelmente, você não vai usar essa matemática no seu ensino médio, no seu cotidiano. Mas a matemática está em todo lugar. Nós vamos chegar lá já já. Mas o argumento é o seguinte: existe uma matemática mínima que você talvez use no seu dia a dia, que é essa que você citou, e que essa matemática, ela tem mais a ver para mim com a matemática do ensino fundamental. Cara, no fundo, para todo mundo, para todos nós, eu acho que é bastante relevante você saber entender bem os números, saber somar, subtrair, multiplicar, dividir, calcular uma porcentagem. Essas são coisas que vão aparecer no seu cotidiano. Pô, preciso calcular um troco, preciso saber do dinheiro que entrou na minha conta, quantos por cento eu vou economizar e tal. Essas continhas todas aí, cara, elas vão permear, assim, a sua vida e essa você vai ter que fazer. Mas essa não é a matemática que você estuda no ensino médio, né? Essa é a matemática que você estuda no ensino fundamental. Essa eu acho que tem uma aplicação direta na sua realidade. Você sempre vai precisar fazer uma conta, mexer com números do salário, tô devendo. Isso é importante, quantos por cento de desconto. Agora, você calcular produto de matrizes, você tá entendendo? Você que fez o ensino médio, calcular quanto que é o seno de 30 graus. Né, calcular, tipo assim, o logaritmo de 2, entendeu? Essas coisas aí, velho, dificilmente, mesmo que você mexa com investimentos, velho, matemática financeira, talvez você não deva usar essas coisas, usar juros compostos e tal, um negócio um pouco mais simples, né, do que essas matemáticas que a gente estuda no ensino médio, geometria analítica. Você tá sacando o que eu tô falando aqui, né? Tem toda uma matemática que você estuda no ensino médio que é um pouquinho mais complicada, que tem um arcabouço de ferramentas que parece que são totalmente desconectadas da realidade mesmo. E, em certa medida, elas são um pouco, no sentido de que realmente, diferente de calcular juros, multiplicar, dividir, somar, subtrair, essas operações que talvez corriqueiramente tenham uma aplicabilidade boa no seu dia a dia, essas outras do ensino médio, matrizes, determinantes, logaritmos, trigonometria, essas é muito difícil que você venha a usar no seu cotidiano. Um engenheiro não as usou, sacou? Conheci engenheiros que nunca usaram isso, que nem entenderam isso. Ah, se você formou no ensino médio sem saber disso, tranquilo, cara, os engenheiros também não estão sabendo não, sacou? E tão pouco estão usando. Aí você pode me perguntar, tá, não, beleza, então a matemática do ensino médio não serve pra nada? Não, aí eu discordo. Isso eu discordo bastante. E eu não acho que então a gente deveria abolir ela e mudar completamente. Não acho. Por quê? Qual que é a serventia disso? Aí volta na poesia, volta no Manuel de Barros, né? As coisas que não levam a nada têm grande importância. Se eu for pensar na própria poesia, a poesia ela é inútil, cara, ela não serve pra nada. Não sou nem eu que tô falando isso não, cara. É um dos maiores poetas aí do modernismo brasileiro. O Manuel de Barros fala isso. A poesia é, antes de tudo, um inutensílio. Ela não serve pra nada, no sentido de, cara, essa camisa aqui tem uma serventia pra mim, eu visto ela, eu consigo sair na rua, sacou? Saber somar, calcular uma porcentagem, tem serventia pra mim, eu vou saber o desconto que eu ganhei na hora de comprar aquele carro, etc, entendeu? O meu celular tem uma serventia, o tênis que eu calço, essas coisas todas, elas têm uma utilidade muito, muito imediata e clara no cotidiano, mas é isso, as coisas que não levam a nada têm grande importância. Nem todo conhecimento precisa ser imediatamente utilitarista. Assim, você tem uma aplicabilidade concreta no seu cotidiano. Eu vou precisar somar e calcular porcentagem em juros no meu dia a dia, com as minhas finanças. Beleza, legal, mas não quer dizer que alguma matemática que não tem essa aplicabilidade imediata tenha serventia, tal e qual a poesia. Apesar da poesia ser inútil, não servir para nada, eu acho que ela tem grande importância. Compreender a poesia, cara,
pode ser uma atividade quase que transcendental. Pode te provocar e te gerar sensações de prazer e de êxtase muito boas. Pode te fazer olhar uma ótica da realidade que antes você não enxergava. Então, ainda que ela não leve a nada, ainda que ela seja inútil, ela pode sim ter grande importância. Então, não é porque uma coisa não serve para nada que ela é inútil. Olha a diferença aqui. Então, assim, a matemática, então, do ensino médio, você acha que ela é útil? Sim, apesar de que talvez ela não sirva para nada no seu cotidiano. Tá, mas ela é útil em que medida? Cara, a matemática, e entender essa matemática, de algum jeito, é tipo uma máquina de raio-x, sacou? Quando você entra numa máquina de raio-x, você põe seu braço lá, o raio-x vai ler uma outra dimensão do seu braço. Algo que você não tá vendo a olho nu. Ele consegue enxergar os seus ossos e tal, consegue enxergar coisas que a gente aqui não consegue ver. Então, meio que o raio-x é você botar um óculos ali, velho, pra você ver uma dimensão a mais da realidade, em alguma medida. E eu acho que a matemática meio que é isso, cara. Eu tô bem satisfeito, pelo menos, com essa resposta. Pra que serve essa matemática? Hoje eu responderia assim, cara, entender essa matemática, muito provavelmente não vai ser algo que você vai usar no seu cotidiano. É bem provável que você nunca calcule um logaritmo, que você não use a forma de Bhaskara, que você não calcule um seno, etc, etc. Mas compreender bem essa matemática a fundo é desenvolver um óculos, velho, que te possibilita compreender uma dimensão a mais da realidade. Tipo a poesia, mais ou menos. Entender bem essa matemática desenvolve em você raciocínios que te possibilitam pegar esse óculos, essa lente que antes você não tinha, e agora passar a conseguir enxergar a realidade sobre essa nova ótica. E isso é muito enriquecedor. Por mais que você não vá realmente calcular um seno ou um logaritmo, compreender bem essas estruturas matemáticas podem sim te deixar mais inteligente e te possibilitar ler a realidade sobre uma outra dimensão. E aí, como a gente estava falando, pô, essas matemáticas não estão no dia a dia? Não, a matemática está em todo lugar. E conseguir ler o mundo sobre essa ótica matemática, eu acho que é muito enriquecedor. Então, estudar essas coisas te possibilitam isso, cara. E isso, pra mim, é rico demais. Apesar de que, realmente, eu tenho que ser sincero. Talvez você não vá conseguir... talvez você não vá usar de forma prática e imediata essa matemática no seu cotidiano. Tipo assim, exemplo da forma de Bhaskara. Só pra ficar mais concreto, talvez esteja meio abstrato. Forma de Bhaskara. Vamos lá. Talvez você concorde com essa frase aqui. Me fala se você concorda. Se uma coisa é boa, quanto mais dela, melhor é. Sim ou não? Talvez você fale, é verdade, se algo é bom, quanto melhor, quanto mais disso, melhor é. Mas é que tá, não necessariamente. Tipo, por exemplo, imposto. O governo poderia pensar isso, cara, imposto é bom demais, velho. A gente tá ganhando dinheiro, então vamos cobrar cada vez mais impostos. Tá, numa primeira medida, esse é um raciocínio linear, né? Tipo assim, uma reta, regra de 3. Nem tudo se resolve com regra de 3. Quanto mais imposto, melhor. Não necessariamente, porque num primeiro momento pode até ser. Pode ser que haja uma relação linear entre arrecadamento, né, receita do governo e impostos cobrados. Se ele aumenta o imposto, a carga tributária, ele recebe mais dinheiro. Mas vai chegar, então tá, beleza, tô aumentando o imposto, tô recebendo mais, tô aumentando o imposto, tô recebendo mais. Vai chegar uma hora, brother, que vai chegar num teto, essa curva vai mudar de formato. Por quê? Porque vai chegar uma hora que se o imposto é muito grande, as pessoas vão desanimar de montar empresas. Sabe o que o cara vai falar? Não vou montar uma empresa, não, vai dar um trabalho, a carga tributária é enorme. Você desincentiva a economia, quando você começa a cobrar uma carga tributária muito excessiva. Então vai chegar em algum ponto da curva, que se você cobrar imposto demais, cara, se uma coisa é boa, quanto mais melhor, não necessariamente. O imposto é bom, se você começar a cobrar mais, vai chegar uma hora que a arrecadação vai diminuir. Você cobra mais das pessoas, percentualmente, mas as pessoas estão produzindo menos. Então, no fundo, você acaba arrecadando menos. O que é isso que eu tô te mostrando? Uma espécie de uma função de segundo grau, sacou? O que você tá vendo? Você tá lendo a ótica sobre uma relação não linear. Isso aqui é um raciocínio não linear. E muitas coisas na vida e na natureza são não lineares. Então, peraí, tô te falando de equação de segundo grau aqui. Você sacou? Não tô dizendo que necessariamente essa relação é uma equação de segundo grau, mas é algo do tipo. Imagina uma função de segundo grau, parábola com concavidade para baixo aqui. Beleza, aumenta a arrecadação de imposto, aumenta a receita. Depois eu continuo aumentando a arrecadação de imposto, eu diminuo a receita. Isso é algo importante das funções de segundo grau. Desenvolver esse raciocínio, conseguir ler o mundo sobre essa ótica. Mas o que é uma bosta? Isso você não aprende. A escola foca justamente no que realmente não serve para nada, que é resolver a equação de segundo grau, que é aplicar a forma de Bhaskara. Então, às vezes, você estuda a equação de segundo grau, e tem uma lista de exercícios onde você vai resolver lá a equação de segundo grau e aplicar a forma de Bhaskara 20 vezes. Cara, a gente tá, no fundo, na minha opinião, gastando energia na coisa errada, porque essa é justamente a coisa que não vai servir para absolutamente nada. Talvez você nunca na sua vida vai, de fato, precisar sentar e resolver a equação de segundo grau e aplicar a forma de Bhaskara. Mas esse raciocínio que entender a coisa pode te levar a adquirir, isso pode ser importante, mas isso é o que a gente sai da escola sem saber, porque a gente aprende justamente a parte mecânica, que essa não vai ter aplicabilidade nenhuma, e essa realmente não serve para nada. Inclusive, eu acho que essa
essa sua analogia, né, essa sua explicação, ela pode ter dado um exemplo muito prático, assim, disso, que pode ser que tenha várias pessoas que estão assistindo esse vídeo que, tipo, nessa hora aí não entendeu nada que você está falando, assim, tipo assim, como assim, função de segundo grau, gráfico, tem um limite, diminuiu, tipo assim, justamente, eu acho que mostrando de forma prática, concreta, fala aí, gente, se vocês não entenderam nada dessa parte. Como que é isso? Às vezes Entender você fala, essa linguagem, não, né? eu sei funções, eu sei equações de segundo grau, tipo, e aí na hora que tem você falando isso, tipo, buga geral, fala, meu Deus, tipo, o que é isso e tal. Sim. Para mim, entender bem a equação de segundo grau na escola deveria ser isso, compreender esse tipo de conversa, fazer esse tipo de análise, e não necessariamente resolver, jogar uns números na fórmula de Bhaskara. Isso aí um computador faz, uma calculadora faz. Agora, aprender a pensar, isso é algo que você tem que fazer por si mesmo. E aprender a pensar não é decorar a fórmula de Bhaskara, é saber, por exemplo, desenvolver esses raciocínios. É, que eu acho que é uma coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando, que é, nem todo conhecimento, ele é consciente, né? Às vezes você está desenvolvendo ali habilidades, está desenvolvendo capacidades de raciocínio, caminhos, né, assim, formas de enxergar a realidade, assim, que você mesmo não está tendo bem consciência daquilo. Uhum. Tipo, exemplo, pessoas que têm família de músicos, tipo assim, a criança vai estar ali, tá em contato com aquele meio, tipo assim, tá de alguma forma se sensibilizando para aquilo, desenvolvendo até uma inteligência, né? Habilidades que só lá na frente, às Sem vezes, se ela dar vai conta. perceber, porque ela vai ter mais facilidade, por exemplo, de tocar um instrumento. Sim. Então, tipo assim, tem conhecimentos que não passam pela consciência, que eu acho que seria isso que você está chamando de uma aplicabilidade, uma coisa talvez ali mais imediata e concreta. Utilitarista, né? Um conhecimento não utilitarista. Tipo assim, velho, você vai aprender aqui a bater uma laje porque amanhã você vai construir um muro. Você não entendi, beleza. Não, aqui é uma coisa um pouquinho mais subjetiva, mais abstrata. Aprender essa matemática toda, dificilmente vai ter uma aplicabilidade direta e concreta no seu cotidiano. Mas aprender mesmo isso pode te proporcionar, pode te deixar mais inteligente, velho. Pode realmente dar uma capacidade de ler uma dimensão a mais do mundo, começar a enxergar, caramba, tem umas relações aqui e tal, e você consegue ter uma leitura mais crítica de certas coisas. Eu sei que isso é meio subjetivo, mas eu acho que é a resposta mais sincera que eu consigo dar pra essa pergunta. De vez em quando eu fazia isso, eu lembro que eu tinha... Pode Isso falar. rola muito com os alunos do Desenvolvendo Matemática, né? Assim, eles transmitem muito isso, assim, que eles, depois de estudar a matemática básica, eles se sentiram mais autônomos, com um raciocínio Sim. mais intuitivo, Agora eu uma consigo lógica. entender a linguagem matemática. É isso. Você consegue ler as coisas sobre a ótica matemática? Ponto. Esse é o objetivo. Porque assim, isso eu fazia, eu lembro que tem um exemplo que eu lembrei aqui que se enquadra nisso. Tinha uma época quando eu estava dando aulas presenciais, ainda tinha uma turma minha, turma ITA. Já uma turma mais puxada e tal, né, vestibulares militares. Todo simulado eu colocava uma questão para os moleques que era uma questão meio impossível. Falava para os caras, essa aqui ninguém vai resolver, não. E no início alguns caras reclamavam, pô, professor, por que você põe uma questão tão difícil e tal? Eu falei, velho, essa questão sabe para que serve? É para você ficar mais inteligente. Ponto. Falei isso o ano inteiro. Para que serve essa questão aqui, professor, e tal? Isso vai cair no vestibular? Não, isso aqui até foge um pouquinho do cair no vestibular, mas essa questão, o objetivo dela é te deixar mais inteligente. E lá eu desenvolvi uma maturidade com os alunos, que era de que, cara, eu tô pouco preocupado com o que tá exatamente caindo no vestibular. Eu sei tudo que cai, eu sei te preparar pro ITA, eu sei o que cai no ITA, pode ficar tranquilo. Mas eu quero, acima disso, te deixar mais inteligente, desenvolver raciocínios em você, para além de te preparar pro vestibular. Então, enfim, aparecia isso era algo que eu sempre falava. Para que serve isso aqui, professor? E tal? Pô, isso aqui é para te deixar mais inteligente. E no final do ano foi muito legal, eu tive alunos que passaram no ITA e que me falaram, cara, valeu, velho, aquelas questões me deixaram mais inteligente. Me debruçar e raciocinar em cima daquilo, mas se aquilo não fosse cair na prova, aquilo me fez ficar mais inteligente. Me fez perceber coisas que antes eu não percebia, desenvolver raciocínios mais aguçados. Ponto, velho. É pra isso que serve essa matemática. Então, compreender bem um lançamento oblíquo, velho, você pode ir no sacolão, você pode jogar um abacaxi pra alguém, você não vai fazer essa conta. Mas entender tudo que tá por trás daquilo, aprender esses raciocínios, pode te deixar mais inteligente, pode te possibilitar ver a realidade e ler a realidade sobre uma ótica mais profunda, de quem entende essas coisas, saca? Então eu acho que talvez essa seja a grande serventia, não é uma utilidade imediata, né, desses conhecimentos. Então, enfim, foi um plot twist que rolou aqui, né, porque eu comecei falando que o trem não servia pra nada, mas isso pra mim não é motivo suficiente pra gente abolir e arrancar essa matemática das escolas. Não, eu acho que ela é importante sim, cara. Mas eu acho que compreender
o motivo de estudar e qual que é a importância dela, que é meio subjetiva, é importante porque isso pode mudar o nosso jeito de estudar a coisa. Então, por exemplo, a equação de segundo grau, o importante não é realmente você resolver a equação de Bhaskara 30 vezes, porque isso você realmente não vai fazer. Mas desenvolver o raciocínio do que é uma relação não linear, do que é uma função de segundo grau, onde que isso pode se aplicar, aprender a raciocinar de forma não linear, isso pode ser super importante. E o que é realmente uma maldição é que na escola a gente foca só no que realmente não presta, né, cara? Você sai da escola, às vezes, sabendo resolver a equação de Bhaskara, mas sem saber raciocinar de forma não linear. E isso vale para outros assuntos, né? E eu acho que o ser humano tem um movimento, assim, tão rico em alguns aspectos, né, que mesmo com todas essas, sei lá, vou chamar aqui de limitações, né, que o ensino ali tradicional coloca de alguma maneira, pode aparecer algo que aponta aí, né, por isso aí que você está falando, né, de um conhecimento que não está necessariamente ali prescrito e tudo mais, que eu acho que tem a ver com o exemplo que eu tentei trazer no início, assim, que é um pouco disso, assim, no momento em que o aluno, né, sei lá, põe alguma coisa no micro-ondas e começa a se perguntar, tipo assim, não, o que acontece aqui, né? Tipo, por que eu ligo aqui, o trem esquenta e tal? Tipo assim, tem uma curiosidade ali que está sendo movimentada e que talvez, assim, embora não seja a intenção da escola, a escola pode sim acabar incentivando, porque em algum momento ele falou, não, mas será que isso aqui é aquilo ali que eu fazer? Tipo assim, será que é aquilo ali que está acontecendo? Talvez, tipo assim, tenha, que é os infortúnios, né? Eles tentaram nos enganar, mas não conseguiram, porque a gente consegue despistar, assim. Mas eu acho que rola isso às vezes, assim. A gente se depara com uma situação e fala, será que isso aqui é aquilo ali, tipo assim, que eu li teoricamente, que não fez sentido, mas que agora, por mais que não seja exatamente aquilo, eu acho que é interessante isso que surge, sabe? Que é justamente a indagação, o interesse. Por que esse negócio naquele funciona? momento, aquele conhecimento plantou em você alguma coisa, pode não ser necessariamente uma compreensão objetiva e aplicável, mas que talvez lá na frente vai dar um estralo, assim, alguma coisa que vai tocar no que naquele momento você conseguiu aprender dentro do possível. Sim, eu acho que isso aí eu chamaria de dar espaço pra criança, né, velho? A criança dentro da gente, a criança faz essas perguntas, né, velho? Eu joguei dentro do micro-ondas, como é que o trem esquentou? Por que o céu é azul? Como é que é isso? Como é que a criança é cheia de perguntas. E de algum modo, cara, a gente acaba matando esse espírito infantil, né, questionador. Dentro da escola a gente formata muito as coisas, a gente desenvolve essa visão do conhecimento super utilitarista. Serve pra quê? Pra eu fazer na prova, pra que serve? Pra que serve? Enquanto talvez a criança não tá nem interessada pra que serve nada, ela quer só conhecer as coisas. Eu acho que de algum modo, isso aí dar o espaço pra criança, porque a criança faz as perguntas inteligentes, cara. O que acontece é que o próprio sistema de ensino mata essas perguntas, né? Eu acho super relevante essa pergunta de um cara levantar e falar assim, pra que serve isso? É uma pergunta que uma criança faria, e as perguntas que as crianças fazem são as melhores de todas, cara. Porque elas são muito genuínas de alguém que tá interessado em aprender a coisa e não quer só saber se cai na prova ou no vestibular, porque isso é muito raso. Então, sim, cara, essas perguntas... Ela não quer aplicar também, ela, sei lá, ela não tem nada ali. Ela quer só entender, cara, ela quer só entender. E claro que existe uma diferença entre os dois conhecimentos. Tem os conhecimentos práticos muito importantes, mas tem esse outra gama de conhecimentos que realmente são os conhecimentos que não levam a nada, mas, como diria a poesia do Manuel de Barros, tem grande importância. A poesia pode entrar aí dentro e boa parte da matemática que você estuda do ensino médio, eu acredito que possa entrar nesse mesmo saco, cara. Não é porque ela não vai ter uma aplicação concreta no seu cotidiano. Pô, eu nunca usei a fórmula de Bhaskara pra nada na minha vida. Isso não é um argumento bom pra gente falar que a gente tem que abolir o estudo de equação de segundo grau do ensino médio. É um argumento bom pra dizer que a gente tem que mudar a forma como a gente estuda. Porque realmente, focar em resolver a equação, se você nunca vai precisar fazer no seu cotidiano, e se aquilo não vai te desenvolver nenhum raciocínio, nem te deixar mais inteligente, então talvez isso seja uma perda de tempo. Mas é isso, compreender a equação de segundo grau, isso que a gente foi falando, os raciocínios, como que você pode desenvolver um raciocínio em cima daquilo que possibilite te enxergar a realidade sob uma ótica mais ampla, essas coisas têm muito valor. Desafio. Apesar de que elas são meio subjetivas. Desafio ao vivo. Se você fosse dar, sei lá, uma aula em que fosse sobre equações de segundo grau, como ter essa pegada, tipo assim, como ter essa abordagem? Essa aula ela já existe um pouco lá no curso Vendendo Matemática, a galera pira muito nessa aula. Tem algumas abordagens legais de fazer que são históricas, algumas dando esse contexto raciocínio, tipo esse exemplo do imposto. Tem algumas coisas legais sobre isso aí, mas eu não vou dar spoiler aqui porque essa aula já existe e é uma aula massa, quem assistiu sabe.
E tem uma aula no canal, na verdade, aqui, bem legal, que é deduzindo a forma de Bhaskara, né? Comentando de onde que ela vem e tal. Essas coisas são importantes. De onde que vem? Pra que serve? Como que eu posso... Beleza, isso é legal. Agora, resolver a equação do segundo grau 30 vezes, repetir as coisas, esse processo mecânico, não. Isso eu acho que acrescenta pouco pra gente. Tem alguma importância na repetição, em aprender, em incorporar o raciocínio, eu acho que até tem alguma importância sim, mas não como é feito, né? Mas não ficar só nisso. Se você fica só nisso, não, aí é muito pobre, aí é muito Tanto pobre. que as pessoas que costumam ter isso mais desenvolvido, assim, né? Claro que eu não acho que seja algo dado, né? É possível construir, a gente acredita muito nisso, né? Essas pessoas costumam se dar muito bem em provas, né? Tipo assim, se dão bem em provas, não tem tantas dificuldades, né? Tipo assim, vestibular e tudo mais, porque elas entendem que aquilo do vestibular é um recorte, né? É uma coisa... Para quem compreendeu a parada até o rabo da palavra, como diria Guimarães Rosa, passar no vestibular é só uma consequência. Né? Não é assim o fim, na verdade não, cara. O conhecimento que você constrói, ele vai te possibilitar fazer a prova. Não, eu tenho que estudar para passar na prova. Não, eu estudei e aprendi aquilo. Nossa, fazer isso aqui na prova agora é fácil demais, velho. Porque agora que eu entendi... prova e mais várias coisas. Você vai fazer muito mais. Não vai ser um conhecimento que vai morrer na prova, na nota, na aprovação. Não. Eu aprendi, eu fiquei mais inteligente. Isso aqui expandiu minha mente, velho. Eu consigo ler a realidade numa dimensão mais profunda. Brother, isso aí é outra parada, sacou? É isso, né? Nossa, gente, essa alongou demais nesse papo. Acho que esse vídeo rendeu pra caramba. E é isso. Lembra aí, por gentileza... por favor, cara, deixa um like no vídeo. É simples você fazer isso. Eu imagino que é só você arredar o mouse, clicar no botão. Isso ajuda a gente muito. Deixe seu comentário do que você achou aqui. Qual que seria um nome pra esse podcast nosso aqui? Quem sabe isso daí não se desenvolve e realmente vira um podcast. E é isso. Lembra que as coisas que não levam a nada têm grande importância. Fui.